Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Queremos meditar mais um pouquinho com a palavra. Está em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, que diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar seus mortos. Então, o tema da nossa mensagem pode ser assim: o que vamos dizer a Jesus? Sim ou não? Essa é a nossa decisão, dizer sim ou dizer não. Quando Jesus, no capítulo 8, começa a sua trajetória em Cafarnaum, nós vemos aqui que ele cura o leproso, ele cura o servo do centurião, depois vai à casa de Pedro, e depois de toda aquela dinâmica, nós temos aqui a aproximação de um escriba e diz: Mestre, depois de tudo isso que eu vi, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Aí Jesus vai dizer para ele: tudo bem, você é um escriba, tudo bem. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus fala do título Filho do Homem. Então ele já começa a quebrar a teologia do escriba, porque na visão da profecia do Apocalipse de Daniel, o Filho do Homem, quando vier, ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai mudar, ele vai restaurar o mundo. E o escriba disse: eu vou te seguir. E Jesus falou assim: o Filho do Homem, que é o Messias, o título que eu estou usando, que é meu, me pertence, não tem onde reclinar a cabeça. No início da implantação do reino, não há possibilidade, e na proposta do reino, não há possibilidade agora de bens, de barganhas, de status, de aplausos. É hora de trabalho. Ele vai usar dois exemplos rústicos, que são as aves e os animais do campo. Vai dizer: olha, as aves dos céus, elas vivem, passam as adversidades da vida diária, cada dia é um dia, mas à noite ela volta para o seu ninho, ela tem onde reclinar a cabeça. As raposas e os animais do campo também, eles têm lá a sua cova, o seu lugar de descanso, uma árvore velha, em meio às rochas, em um buraco cavado pelo próprio animal, mas eles vão descansar. O Filho do Homem, nesse momento, a trajetória dele é implantar o reino. Então não há possibilidade de alguém desejar benécias no reino do Filho do Homem, mesmo vendo todas as maravilhas acontecendo. Então o escriba deveria rejeitar a sua teologia, o seu pensamento com relação ao Messias que o povo de Israel pensava, de um grande valente como Davi, e seguir a Jesus de Nazaré nos moldes do seu reino, de cidade em cidade, falando com as prostitutas, falando com os publicanos, comendo com todos eles, falando com os gentios, fazendo a obra em todos os territórios, indo aos samaritanos. Isso seria para o escriba algo muito difícil. Então Jesus está dizendo: não é fácil fazer parte do meu reino. Então, o tema da mensagem é: o que vamos fazer? Vamos dizer sim ou não? Não é fácil.
nunca será fácil. Jesus disse que aquele que deseja segui-lo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Logo após, nós temos aqui um outro discípulo, e ele vai dizer, outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Ele vai dizer para Jesus, Jesus, eu sou teu discípulo, eu já me coloquei à disposição de ser alguém que fique aos teus pés aprendendo, mas deixa que a primazia desse momento que eu vivo é ir lá cuidar do meu pai até que ele morra. E aí Jesus vai dizer que na implantação do reino, e no reino que ele é o rei, e o seu discípulo não pode ter primazia. Ele não pode dizer para Jesus, claro que ele disse, me permita, mas ele tem uma primazia no seu coração. Outro do seu discípulo lhe disse, Senhor, permita-me que, primeiramente, me dê permissão que, primeiro, antes dessa chamada, antes do chamado de ir com o Senhor, que eu vá cuidar e acertar tudo. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me, continue caminhando, continue avançando, e deixe os mortos sepultarem seus mortos. Um comentarista bíblico disse que provavelmente esse pai desse discípulo era alguém que não tinha um bom relacionamento com Jesus, não acreditava, não recebia, né, por Jesus ter aquele histórico de ser filho de José e de Maria. E aí, mas é um comentário, é alguém que pensou. Mas Jesus está dizendo, segue-me, porque enterrar o seu pai, sempre terá alguém para enterrá-lo. Mas para fazer a minha obra, nem sempre vai ter alguém. Eu estou chamando você. Então a primazia de Jesus para esse homem era que ele deixasse, que se Jesus é o Filho do homem e é o rei que ele acredita, certamente Jesus cuidaria de todas as coisas na casa dele. Então, qual vai ser a nossa resposta para Jesus? Sim ou não? Veja rapidamente, aqui no começo do Evangelho de Mateus, veja como Mateus, porque Mateus é o homem da primazia, Mateus é aquele que quando Jesus passa, Jesus fala assim, segue-me, ele larga a coletoria, ele larga os impostos, ele larga tudo e vai, ele segue. Então Mateus está dizendo que ele se enquadra no chamado porque ele crê, e que agora Jesus é mais importante do que colher impostos para o Império Romano, de ter uma vida abastada, de ter uma vida... Não, ele encontrou a verdade, o Filho do Homem, ele encontrou o Rei da sua vida, a razão da sua existência. Aqui no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai passar, fala assim, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse Jesus, vinde após mim, venham. Jesus chama, venham a mim, venham, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Imediatamente quando Jesus chamou, vocês dois, venham comigo. Eles pararam o serviço, deixaram com seus criados, deixaram com a cooperativa e disseram, agora eu tenho algo muito grande a fazer. Eu não estou entendendo ainda tudo, mas se ele chamou, eu vou. Você não precisa entender tudo de Jesus, mas se ele te chamou, nós precisamos ir. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamando-os, eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram-no. Imediatamente eles deixaram o barco. Imediatamente eles deixaram o pai. Nunca eles desprezaram o pai.
com a concordância com a bênção do Pai, eles seguiram Jesus, serem pescadores de homens. Jesus está chamando a cada um de nós para um propósito no seu reino, na sua obra. Primeiro começa com a chamada do arrependimento. Arrependei-vos. Você precisa se arrepender. Você precisa entender que você precisa do Salvador. E quando você entende isso e a paz de Deus entra na sua vida, o amor de Jesus entra na sua vida, muda a sua história, porque é algo espiritual, é algo extraordinário, é algo transcendental. A conversão, o encontro com Jesus é algo inexplicável. Só o homem e Cristo sabe, porque mexe com as entranhas do homem. Agora ele te chama para ser discípulo. Vem. Deixe para trás o mundo. Não o mundo que vivemos, mas a maneira de viver, a maneira de pensar e a maneira de agir. A maneira que o mundo vive é sempre guerra, sempre trapaça, sempre morte, sempre alguém se dando bem, sempre destruição. Em Cristo é sempre amor, repartir, cuidar, se doar. Esse é o reino de Deus. E aí, para a gente encerrar aqui, uma palavra rápida, né, para você poder fazer as suas coisas. Em Mateus 19, nós temos o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, ele pergunta para Jesus, eis que se aproximou dele um jovem e disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus ele disse, por que me chamas bom? Não há bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse ele, quais? E disse Jesus disse, o Shema Israel, ouve Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força. Então, Jesus disse, não matarás, são os mandamentos. Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho feito, tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele disse, tem alguma coisa ainda? Falta alguma coisa ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e siga-me. Para ser perfeito, você tem que superar a lei, a religião, aquilo que te faz ter a sensação de que eu estou pagando, eu estou realizando, eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou alguém que posso receber alguma coisa, porque eu faço coisas boas. Jesus falou assim, para você ser perfeito, pega tudo isso que você tem. Tudo que você tem, reparte, faz a tzedakah, reparte com os pobres. Dá tudo, depois você vem e siga-me. Vem atrás de mim, porque você vai ter maior recompensa do que você tem aqui agora. Essa vida que você tem, ela é abastada. Você compra o que você quer, você tem tudo o que você quer, você conquista tudo o que você quer. Mas se você abrir mão dessa vida que você tem controle, entregar a sua vida a mim, você terá vida eterna, vida abençoada. Então, quando aquele jovem saiu triste, Jesus falou assim para os seus discípulos. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem,
se assentar no trono da sua glória. Também vocês vos assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos e terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus diz para eles, olha, o amigo ali, ele não conseguiu entender, por isso é muito difícil ele entrar no reino dos céus. Porque ele não está disposto a abrir mão da segurança da vida que ele tem neste mundo para me seguir. Ele até acha que eu sou bom, mas ele não quer se entregar a mim. Então Jesus falou assim, é uma coisa tão louca, um camelo passar por um fundo de agulha, é louco. Então, é absurdo. Por isso que é difícil de um rico entrar no reino dos céus. Que é mais fácil essa coisa absurda acontecer do que alguém que faz da riqueza o seu rei, o seu Deus, os seus bens, a sua saúde, os seus músculos, a sua capacidade intelectual, tudo isso, ele nunca vai abrir mão para seguir Jesus. E aí Pedro vai dizer, pô, nós deixamos tudo lá atrás, mestre, o que nós vamos receber? Jesus falou, se vocês vão receber algo extraordinário na eternidade quando eu restaurar tudo. Não só vocês, mas todo aquele que deixar pai, mãe, irmão, papapá, e tomar a convicção de seguir-me. Uma confissão de fé firme em mim, no meu nome, no meu senhorio. Este vai receber 100 vezes mais agora e na vida eterna. Que coisa, né? E depois ele termina dizendo, porque muitos primeiros serão derradeiros, serão últimos, e muitos derradeiros serão os primeiros. Depende da decisão que nós tomarmos. E aí, o que diremos a Jesus? Sim ou não? Essa é a decisão que nós temos que tomar. Que você possa dizer sim para Jesus, entregar a sua vida a Ele e deixar que Ele seja o Senhor da sua história. E aí o Espírito Santo vai te conduzir para você negar as coisas que não fazem parte do reino de Deus. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!